Por que a gente busca se conectar com os outros? Será que é só um costume, uma conveniência social? Ou será que é algo mais fundo que mexe lá no íntimo do nosso ser? Nós somos, por natureza, seres que se relacionam. A gente já nasce dentro de relações. A gente cresce através das relações. Nossa vida é toda costurada com fios de interação, uns mais fortes, outros mais delicados. Essas conexões não são só coisas que acontecem por fora. Elas mexem profundamente com o nosso mundo interior, com o nosso mapa mental. Uma mente saudável, na maioria das vezes, tem suas raízes em laços humanos saudáveis. Essa é uma verdade fundamental que a gente precisa investigar. Você já parou para pensar na qualidade das suas conexões? Elas te colocam para cima ou te deixam para baixo? Essa pergunta não é qualquer coisinha não. A resposta influencia demais a sua paz no dia a dia, sua capacidade de dar a volta por cima e sua saúde mental como um todo. Relacionamentos positivos funcionam como um escudo contra os perrengues que a vida inevitavelmente traz. Eles dão aquela sensação de pertencimento, de se sentir visto e compreendido. Sem isso, a gente pode se sentir meio perdido, isolado. O espírito humano anseia por um sentido, e muitas vezes, esse sentido a gente encontra nos laços com os outros. O estado da nossa saúde mental não é só resultado da nossa biologia ou das nossas escolhas pessoais. Ele também é moldado, e muito, pelo ambiente das nossas relações. Pensa numa planta. Para ela crescer bonita e forte, precisa de terra boa, água e sol. Do mesmo jeito, nossa mente precisa de conexões que nutrem para poder florescer. Quando nossos relacionamentos dão apoio e nos afirmam, nossa mente tende a ser mais saudável, ágil e cheia de esperança. Essa ligação é crucial. Entender isso é o primeiro passo para a gente cultivar uma vida com mais equilíbrio emocional. Então, bora mergulhar nesse assunto tão vital. Como é que relacionamentos saudáveis transformam nossa saúde mental? Quais são os mecanismos por trás disso? Não se trata de buscar relações perfeitas, porque perfeição é uma ilusão. O lance é entender os princípios de um relacionamento saudável. É sobre construir conexões que sustentam, em vez de sugar nossas energias. Essa exploração é um convite para a gente refletir sobre a nossa própria vida. É um chamado para a gente cuidar dos laços que realmente importam, para o nosso bem-estar e para um mundo com mais compaixão. Mas afinal, o que é um relacionamento saudável? É não ter briga nenhuma? É concordar o tempo todo? Não é bem por aí. Um relacionamento saudável não se define pela ausência de problemas. Pelo contrário, ele se caracteriza pela forma como esses problemas são resolvidos. Ele é construído sobre uma base de respeito mútuo. Cada pessoa valoriza a individualidade do outro, seus pensamentos e sentimentos. Existe uma aceitação das diferenças, e não uma vontade de moldar o outro à sua própria imagem. Esse respeito é o alicerce onde a confiança pode ser construída. A confiança é outro pilar fundamental. O que significa confiar em alguém numa relação? Significa se sentir seguro, tanto emocional quanto fisicamente. Significa acreditar na confiabilidade e na integridade do outro. Confiança não se constrói da noite para o dia. Ela é conquistada com atitudes coerentes, com honestidade, mesmo quando é difícil. Quando existe confiança, a vulnerabilidade se torna possível. A gente pode mostrar quem a gente é de verdade, sem medo de julgamento ou traição. Essa abertura é vital para uma conexão profunda e, consequentemente, para nossa paz de espírito. Além disso, relacionamentos saudáveis envolvem comunicação aberta e honesta. A gente consegue falar o que pensa sem medo de represália? A gente consegue ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que seja duro? Comunicação é mais do que só falar. É sobre entender. Envolve escutar de verdade, tentar pegar a perspectiva da outra pessoa. Também significa expressar nossas próprias necessidades e sentimentos de forma clara e respeitosa.
Quando os canais de comunicação estão abertos, os mal-entendidos têm menos chance de virar uma bola de neve e se transformar em conflitos maiores, protegendo assim nossa tranquilidade mental. Por fim, o apoio é uma característica marcante. Num relacionamento saudável, as pessoas apoiam o crescimento e o bem-estar uma da outra. Elas celebram as vitórias e oferecem colo nos fracassos. Esse apoio não é sobre resolver os problemas do outro, mas sim sobre estar presente, oferecer uma presença firme. É saber que você não está sozinho na caminhada. Esses elementos, respeito, confiança, comunicação e apoio, não são ideais abstratos. São componentes práticos que, quando cultivados, criam relacionamentos que genuinamente melhoram nossa saúde mental e nossas vidas. Qual o nosso papel na saúde dos nossos relacionamentos? É fácil apontar o dedo quando as coisas desandam. Dá uma vontade de culpar o outro pelas nossas frustrações ou infelicidade. No entanto, um aspecto crucial para construir conexões saudáveis é a responsabilidade emocional. Isso significa reconhecer e assumir nossas próprias emoções, reações e como a gente contribui para a dinâmica da relação. Nossos sentimentos são nossos. Mesmo que as ações dos outros possam ser o gatilho, a forma como a gente reage é, no fim das contas, nossa escolha e nossa responsabilidade. Esse controle interno é chave para um estado mental estável. Assumir a responsabilidade emocional não é se culpar, é ter autoconsciência. Envolve se perguntar: o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Qual foi a minha parte nessa situação? Esse tipo de mergulho interno pode ser desafiador. Exige honestidade com a gente mesmo, mas também é algo que nos fortalece. Quando a gente entende nosso mapa emocional, é menos provável que a gente seja jogado de um lado para o outro por acontecimentos externos ou pelo comportamento dos outros. A gente se torna mais capaz de responder com calma, em vez de reagir no impulso, o que melhora nossas interações. Pensa numa situação comum, uma discussão. Se a gente logo acusa o outro, você me deixou com raiva, estamos fugindo da nossa responsabilidade emocional. Uma abordagem mais responsável seria: quando isso aconteceu, eu senti raiva. Essa mudança sutil na linguagem reflete uma baita mudança de perspectiva. Ela reconhece o sentimento como nosso, disparado por um evento, em vez de ser diretamente causado pela outra pessoa. Essa abordagem abre a porta para um diálogo mais construtivo, diminuindo a defensiva e incentivando o entendimento, e assim, poupando nossa energia mental. Cultivar a responsabilidade emocional fortalece não só nossos relacionamentos, mas também nossa própria resiliência mental. Permite que a gente aprenda com as nossas experiências, cresça e interaja com os outros de um lugar de maior maturidade e estabilidade. É uma prática contínua, uma jornada de autodescoberta. Por que isso é importante? Porque quando a gente lida bem com o nosso mundo interior, contribuímos positivamente para o clima emocional das nossas relações, tornando-as mais saudáveis e acolhedoras para todo mundo, especialmente para nossa própria paz de espírito. Como é que a gente se conecta de verdade com outra pessoa? Duas capacidades são fundamentais: empatia e autoconhecimento. Empatia é a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos do outro. É se colocar no lugar dele, ver o mundo, por um instante, pela perspectiva dele. Não quer dizer necessariamente concordar com a pessoa. Significa apenas reconhecer a experiência emocional dela como válida. Por que isso é tão importante para relacionamentos saudáveis? Porque a empatia constrói pontes de entendimento e compaixão. O autoconhecimento é o outro pilar. O que significa se conhecer no contexto das relações? Significa entender nossas próprias necessidades, nossos valores, nossos gatilhos e nossos padrões de comportamento. Sem autoconhecimento, a gente pode, sem querer, projetar nossos próprios problemas nos outros.
a gente pode interpretar errado as ações deles, ou reagir de forma desproporcional à situação. Conhecer a nós mesmos nos permite diferenciar o que é nosso e o que é do outro, o que é vital para interações claras e saudáveis. Empatia e autoconhecimento não são habilidades isoladas, elas trabalham juntas, lado a lado. Quanto mais a gente entende nosso próprio mapa emocional, autoconhecimento, mais preparados estamos para entender as emoções dos outros. Empatia. Por exemplo, se eu sei que costumo ficar ansioso quando os planos mudam de repente, consigo lidar melhor com a minha própria reação. Também consigo ser mais compreensivo se outra pessoa demonstrar um incômodo parecido. Essa dinâmica cria um círculo virtuoso, fortalecendo o laço afetivo e promovendo um ambiente emocional de apoio. Cultivar essas qualidades exige um esforço consciente. Como a gente pode se tornar mais empático? Praticando a escuta ativa, fazendo perguntas abertas, prestando atenção aos sinais não verbais. Como podemos aprofundar nosso autoconhecimento? Através da reflexão, escrevendo um diário, pedindo feedback ou até mesmo com terapia. Essas práticas são investimentos. São investimentos na nossa capacidade de formar conexões significativas. Conexões que não só enriquecem nossas vidas, mas também apoiam profundamente nosso bem-estar mental. Será que a gente está disposto a fazer esses investimentos? Seção 5. A ciência comprova o impacto verificável dos laços positivos. Será que essa ligação entre relacionamentos e saúde mental é só papo, coisa do senso comum? Ou existe evidência científica para sustentar essa conexão? Pois é, um número cada vez maior de pesquisas demonstra de forma robusta os benefícios concretos de laços sociais positivos para nossa saúde mental e até física. Estudos mostram que pessoas com relacionamentos fortes e saudáveis tendem a ter menos depressão e ansiedade. Por que será? Porque conexões que dão apoio fornecem recursos emocionais que nos ajudam a lidar com o estresse. A neurociência traz ainda mais informações. Quando a gente participa de interações sociais positivas, nosso cérebro libera neurotransmissores do bem-estar, como a ocitocina e as endorfinas. A ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do vínculo, promove sentimentos de confiança e apego, diminuindo as respostas ao estresse. As endorfinas podem melhorar o humor e reduzir a dor. Por outro lado, o isolamento social ou relacionamentos persistentemente negativos podem aumentar hormônios do estresse, como o cortisol, que com o tempo podem impactar negativamente o funcionamento do cérebro e aumentar a vulnerabilidade a problemas de saúde mental. Nossa própria biologia está sintonizada para a conexão. Estudos longitudinais, aqueles que acompanham as pessoas por muitos anos, também destacaram a importância dos relacionamentos. O estudo de Harvard sobre desenvolvimento adulto, por exemplo, um dos mais longos já feitos sobre a vida adulta, descobriu que relacionamentos próximos, mais do que dinheiro ou fama, são o que mantém as pessoas felizes ao longo da vida. Aqueles com forte apoio social tiveram menos deterioração mental com o envelhecimento. Isso sugere que a qualidade dos nossos relacionamentos tem um efeito protetor duradouro no nosso bem-estar cognitivo e emocional. Portanto, dar importância ao cultivo de relacionamentos saudáveis não é só uma ideia sentimental, é uma estratégia com respaldo científico para promover resiliência mental e uma vida plena. Os dados são claros. Conexões positivas são uma necessidade humana fundamental, tão essenciais quanto comida ou abrigo, para que nossas mentes floresçam. Reconhecer esse respaldo científico pode nos motivar a priorizar nossos relacionamentos, não como um luxo, mas como um componente vital da nossa saúde e bem-estar geral. Então, que passos a gente pode dar para nutrir esses laços que melhoram tanto a vida? Seção 6.
Atitudes diárias, laços duradouros. Pequenas ações com grande significado. Como é que se constroem relacionamentos fortes e saudáveis na prática? Será que é com grandes gestos e declarações dramáticas? Embora essas coisas possam ter seu lugar, a verdadeira base das conexões resistentes é tecida com pequenas ações consistentes do dia a dia. Esses atos, que parecem pequenos, se acumulam com o tempo, criando uma reserva profunda de confiança, compreensão e carinho mútuo. É no cotidiano das nossas interações que o verdadeiro trabalho de construção de um relacionamento acontece, fortalecendo sutilmente nossa força mental através da conexão. Pense no simples ato de escutar ativamente. Quando alguém está falando, a gente está realmente presente? Ou estamos só esperando nossa vez de falar, talvez já pensando na nossa resposta? A escuta ativa envolve dar toda a nossa atenção, fazer contato visual, balançar a cabeça concordando e repetir o que ouvimos para garantir que entendemos. Esse pequeno esforço comunica respeito e validação. Faz com que a pessoa se sinta ouvida e valorizada, o que é um presente enorme em qualquer relacionamento, e um alívio para sentimentos de isolamento. Expressar gratidão é outra prática diária poderosa, mas muitas vezes esquecida. Dizer obrigado por pequenas gentilezas, reconhecer um esforço ou expressar apreço pela presença de alguém em nossa vida pode ter um impacto enorme. A gratidão alimenta a positividade. Ela muda nosso foco do que falta para o que é abundante. Quando compartilhada, fortalece os laços, fazendo a outra pessoa se sentir vista e valorizada. Porque tantas vezes a gente economiza essas palavras simples que podem significar tanto e custam tão pouco. Oferecer apoio sem necessariamente esperar que peçam também é fundamental. Pode ser algo simples como perceber que um amigo está estressado e oferecer ajuda com alguma tarefa, ou simplesmente dar ouvidos. É sobre ser atencioso de forma proativa. Pequenos atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade juntos. Essas são as linguagens da conexão. São os depósitos diários na conta bancária emocional de um relacionamento. Ao praticar consistentemente essas pequenas ações conscientes, não apenas enriquecemos nossas conexões, mas também criamos uma rede de apoio que fortalece nosso próprio bem-estar mental. Seção 7. Traçando a linha. A arte essencial de estabelecer limites. O que acontece quando um relacionamento, mesmo um que a gente valoriza, começa a invadir nosso bem-estar? Aí, o conceito de limite se torna super importante. Estabelecer limites não é sobre construir muros para afastar as pessoas. É sobre definir o que é um comportamento aceitável e inaceitável nas nossas interações. É sobre proteger nosso espaço pessoal, nosso tempo, nossa energia e nossa saúde emocional. Porque isso muitas vezes é tão difícil, mas tão crucial para nossa paz de espírito. Muitos de nós temos medo que estabelecer limites vá gerar conflito ou rejeição. A gente pode se preocupar em magoar os sentimentos de alguém ou parecer egoísta. No entanto, a falta de limites claros geralmente leva a ressentimento, frustração e esgotamento, tudo prejudicial à saúde mental. Relacionamentos saudáveis são baseados no respeito mútuo, e respeitar a nós mesmos o suficiente para definir nossos limites é um pilar disso. Limites claros, na verdade, permitem conexões mais saudáveis e duradouras, ao evitar mal-entendidos e desgaste emocional. Como a gente estabelece limites eficazes? Começa com autoconsciência, identificar nossas necessidades e limites. Depois, exige comunicação clara e respeitosa. Por exemplo, em vez de aguentar interrupções constantes, alguém poderia dizer: "Eu valorizo nossas conversas, mas preciso terminar esta tarefa agora. Podemos conversar daqui a 1 hora?" Isso é ser assertivo, não agressivo.
Isso declara uma necessidade de forma clara e oferece uma alternativa. Ensina aos outros como esperamos ser tratados, promovendo o respeito e preservando nossa energia mental. No fim das contas, estabelecer limites é um ato de autocuidado e autorrespeito. É uma habilidade vital para manter não apenas relacionamentos saudáveis, mas também nossa própria sanidade e bem-estar. Isso nos permite interagir com os outros a partir de um lugar de força e integridade, em vez de um lugar de esgotamento ou ressentimento. Aprender a dizer não quando necessário não é falta de gentileza, é sinal de sabedoria e um compromisso em preservar a energia necessária para uma vida equilibrada. Nossos limites estão claros o suficiente para proteger nossa paz interior? Seção 8. Desviando das tempestades, reconhecendo e deixando laços tóxicos. Nem todos os relacionamentos nutrem nosso bem-estar. Alguns, infelizmente, podem ser prejudiciais, sugando nossa energia e minando nossa saúde mental. Esses são frequentemente chamados de relacionamentos tóxicos. Quais são os sinais? Eles podem se manifestar como críticas constantes, manipulação, desrespeito, uma falta persistente de apoio, ou até mesmo abuso emocional ou físico. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo, e muitas vezes o mais difícil, para nos protegermos. Porque às vezes a gente continua em conexões que claramente nos fazem mal. Os motivos para permanecer em relacionamentos tóxicos são complexos. Podem envolver medo, culpa, baixa autoestima, dependência financeira, ou uma esperança equivocada de que as coisas vão mudar. A gente pode ter investido tanto tempo e emoção que sair parece um fracasso gigantesco. No entanto, a exposição contínua à negatividade, conflitos e sofrimento emocional nesses relacionamentos cobra um preço altíssimo da nossa saúde mental. Pode levar à ansiedade, depressão, estresse crônico e uma sensação diminuída de autoestima. O custo de ficar é muitas vezes bem maior do que a dificuldade que a gente imagina que vai ser para sair. A decisão de se afastar ou cortar completamente os laços com um relacionamento tóxico exige uma coragem imensa e autocompaixão. Não é admitir o fracasso, mas um ato profundo de autopreservação. Buscar apoio de amigos de confiança, da família ou de um terapeuta pode ser de um valor inestimável durante esse processo. É importante lembrar que a gente merece relacionamentos que sejam respeitosos, que nos apoiem e nos coloquem para cima. Deixar ir o que nos prejudica abre espaço para conexões mais saudáveis e para que a cura pessoal comece. Proteger nossa saúde mental às vezes significa tomar decisões difíceis sobre quem permitimos em nosso círculo íntimo. Envolve valorizar nossa paz de espírito acima do conforto de uma dinâmica familiar, porém prejudicial. Embora seja importante praticar empatia e compreensão, isso não deve custar nosso bem-estar fundamental. A jornada para longe da toxicidade é uma jornada para reconquistar nossa saúde mental, nosso autorrespeito e nossa capacidade de sentir alegria. Será que existe alguma conexão na nossa vida que consistentemente mais tira do que acrescenta? Seção 9. O primeiro laço, cultivando um relacionamento saudável consigo mesmo. Na nossa exploração sobre relacionamentos saudáveis e seu impacto no bem-estar mental, existe uma conexão que é a base de todas as outras, o relacionamento que temos com nós mesmos. Como a gente se trata? Falamos com nós mesmos com gentileza e compaixão, ou com críticas pesadas? Esse diálogo interno, essa relação interior, influencia profundamente nosso estado mental e nossa capacidade de formar laços saudáveis com os outros. Por que essa relação principal é tantas vezes deixada de lado? Cultivar um relacionamento saudável consigo mesmo envolve práticas como autocompaixão, autoaceitação e autocuidado. Autocompaixão
Significa tratar a nós mesmos com a mesma compreensão e gentileza que ofereceríamos a um bom amigo que está passando por dificuldades. É sobre reconhecer nossas imperfeições, sem julgamento severo. Autoaceitação envolve abraçar quem somos, com defeitos e tudo, em vez de ficar sempre buscando um ideal inatingível. Isso não é narcisismo, mas sim a base para a estabilidade interior. Quando temos um relacionamento forte e positivo com nós mesmos, dependemos menos da aprovação dos outros. Somos mais resistentes diante de críticas ou rejeição. Nosso senso de valor próprio vem de dentro, o que nos torna menos propensos a tolerar tratamento não saudável em nossos relacionamentos externos. Essa segurança interna nos permite interagir com os outros de forma mais autêntica e generosa. Uma pessoa que está em paz consigo mesma está mais preparada para contribuir positivamente para suas conexões com os outros, promovendo respeito mútuo e compreensão. No final das contas, a jornada para uma melhor saúde mental através dos relacionamentos começa com a gente mesmo. Nutrir esse laço interno não é egoísmo, é um pré-requisito fundamental para uma vida equilibrada, feliz e com propósito. Isso nos capacita a estabelecer limites saudáveis, a escolher nossas conexões com sabedoria e a participar de todos os nossos relacionamentos a partir de um lugar de força e integridade. Enquanto nos esforçamos para construir melhores conexões com quem está ao nosso redor, não podemos esquecer o relacionamento mais importante de todos, aquele que cultivamos em nossos próprios corações e mentes. Esta é a verdadeira base para um bem-estar duradouro.